a mediunidade e a paranormalidade se tornaram as duas ferramentas mais palatáveis para eles usarem para ter contato conosco. Quando a gente fala desses seres de luz, né, desses seres que têm uma evolução superior, não é? A gente sempre fala deles do ponto de vista energético, espiritual, dessa emanação de amor, né? Os arcturianos mesmo, sempre que a gente fala disso, tem pessoas que tiveram contato com arcturianos e falam dessa presença amorosa, né? De como isso contagia e tal. A própria Shelian também é a mesma coisa, a gente sente essa transformação toda que ela promove, mas aí a gente ainda, nós seres humanos, a gente fica muito preso a essa fisicalidade do 3D mesmo, do corpo físico e tal. Como que a gente consegue compreender melhor essa distinção? Porque a ufologia trata, a casuística, ela trata muito essa coisa de observar o fenômeno, a marca no chão, não sei o que, tem o furo lá do laser, não, porque a pessoa atirou contra alienígenas e tal. Mas ao mesmo tempo a gente percebe que, de um lado, que a ufologia, essa tradicional casuística, ela trata muito desses fenômenos físicos, mas o que mais transforma as pessoas hoje, né, que transforma a vida mesmo, que a gente percebe, é justamente esse contato extra multidimensional. Sim, como é que a gente consegue entender esses estágios dessa aproximação deles com a gente? Como é que a gente consegue entender a diferença de uma manifestação física, dessa manifestação extradimensional e quais são os estágios em que a gente está? Porque tem manifestação física, tem a manifestação de consciência. Eu queria que você desse um apanhado um pouco nisso tudo para tentar esclarecer um pouco a gente, porque mesmo a gente que vive nisso, a gente às vezes fica confuso, porque às vezes a gente traz um convidado aqui que ele fala, não, eu tenho contato físico. Não, mas é físico que você toca? Não, não é. É uma densificação de uma energia, né? E inclusive uma pessoa conversou com a gente e estava explicando que o problema dessa fisicalidade é justamente conseguir se adaptar a toda essa complexidade biológica que tem o planeta. Então é muito mais fácil ela criar uma densificação energética que você pega, que você fala, não, tudo bem, é físico aqui, mas não é a biologia daquele ser que está aqui. Né? É uma densificação de energia, como se fosse um avatar. É um avatar, ou uma materialização de ectoplasma, alguma coisa assim, mas a biologia mesmo talvez não fosse compatível com o planeta Terra, né? Tendo em vista, por exemplo, nós mesmos, né? O ser humano está há 2 milhões de anos, a gente é cheio de bactéria pelo corpo, de vírus, a gente tem lá, né? Tudo acontecendo ao mesmo tempo, a gente compartilha o mesmo DNA dos animais, aquela coisa toda. Então eu queria que você desse um apanhado disso, eu não sei se eu falei muita coisa aqui, mas como você tem uma inteligência superior, é isso, eu queria entender isso. Então é assim, ó, a nossa atmosfera é extremamente tóxica para eles, está muito contaminada. Então, lógico, alguns vêm de planetas, estrelas azuis, como a própria Sheliana. Maia é uma estrela azul, quer dizer, uma radiação muito maior que a nossa. A densidade, a gravidade, tudo é muito diferente. Então não é assim, eu saio do meu planeta porque eu sou ET, eu vou para o outro e respiro normal. Tanto é que você vê Ganesh, né, que do elefante, provavelmente era um ET que usava um aparelho para respirar. Muito provavelmente, você entendeu? Então, para eles se manifestarem materializados, quer dizer, em corpo físico aqui, tem que vencer a barreira da gravidade que é mais densa, a atmosfera que é muito tóxica, o ar que é talvez para alguns mais rarefeito, para outros muito pesados. Então tem uma série de contextos, até energéticos, que não propiciaria a manifestação deles em carne e osso. Porque a maioria dos ETs que vem para cá é encarnado como nós. A maioria tem corpo como a gente. Tá? Então, às vezes, falar, mas tem mais evolução. Ok, mas ele está limitado por leis biológicas como nós estamos limitados. Então, por que eles vão ter contato conosco quando a Terra for de regeneração? É porque a gente vai estar de auréola? Não, porque o ar não vai estar poluído, porque a gravidade da Terra vai estar diferente, a gravidade vai estar diferente. Com o passar do tempo, até a atmosfera vai ser um pouco diferente, então eles vão poder se manifestar aqui tranquilamente. Essa que é a realidade, é biológica, uma lei biológica. Funciona em qualquer canto, você entendeu? Aí, então, já que eles não podem vir físicos,
Porque também vamos combinar, não? A gente se mata porque tem pele diferente, porque tem crença religiosa diferente, a gente se mata. É óbvio. A Sheliana, eu falei para ela, por que você não aparece na casa do Consolador? Na época que estava aquele inferno, que todo mundo estava dizendo que eu estava maluca e tal. Você deu essa? Dei. Vai lá, eu quero em carne e osso. Não, peraí, cara. Você está entrando na minha vida e atrapalhando a minha vida. Você tem que justificar isso daí para mim. Não é porque você se diz um ET que eu vou me jogar no chão para você passar por cima. Tá errado. Eu também sou filha de Deus como você. Eu sempre parti desse princípio. Respeito, mas você tem que me respeitar. Eu sou filha de Deus como você. Eu sempre parti desse princípio com ela e com a Kenaton também, que não tem nada a ver com o faraó do Egito, tá? Quando eu falei isso para ele, você é o faraó do Egito? Ele falou, você é a única Mônica que existe? Eu falei, não sou. Eu falei, então eu não sou o único, aquele tom que existe. Eles são muito lógicos, né? Eu falei isso para a Sheliana, né? Por que você não se materializa na casa do Consolador? E ela me respondeu exatamente isso. Ela falou, escuta, eu vou lhe fazer uma pergunta. Você está na sua sala vendo televisão e um inseto que você nunca viu entra pela sua porta. O que você faz? Mata porque ele pode ser venenoso. Corre porque ele pode ser venenoso. Ou observa para ver o que ele é. O que você faria? Na minha cabeça já foi lá, né? Mata porque ele pode ser venenoso. Ela falou, exato, por isso que eu não posso me manifestar. Então, nós somos extremamente hiperreativos, que nós temos muito medo. Essa hiperreatividade emocional que nós temos é devido ao enorme contingente de medo que faz que a gente pertença à família humana da Terra. É o medo que é o prato comum que todos nós comemos, tá? Por isso que ela não se manifesta. Agora, se por um lado eles não podem se manifestar fisicamente, eles não podem interferir, mas eles têm que estar presentes, eles falaram, ok, olha lá, a mediunidade é ótima. Em 1958, um cara veio de Júpiter, chamado Bernard Palissy, através do médium Victorien Sardou, teve uma longuíssima conversa com Allan Kardec. De horas. E essa entrevista, que foi feita em março, foi publicada em agosto na Revista dos Espíritos. Qualquer pessoa pode entrar na internet, procurar Revista dos Espíritos, agosto de 1858, e vai ver lá a longuíssima entrevista que o Kardec fez com um ser de Júpiter chamado Bernard Palissy. É 1800. 1858. Uhum. É da época de Kardec, ele publicou o Livro dos Espíritos em 1857, aí conheceu Camille Flammarion, que era um ETzão, ele só vivia nas estrelas, né? Seria o ufólogo da época, e aí começou o contingente de informações de seres de outros mundos. Mesmo porque a egrégora Espírito da Verdade tinha ET no meio. Tem coisas ali que você fala, aqui é de outro mundo, né? Por causa da forma como é expressado. Então, veja, uma das coisas que o Kardec perguntou para o Bernard Palissy foi: se o mais inteligente dos homens da Terra fosse para o seu planeta, como ele seria tratado? Que posição na sua sociedade ele ocuparia? Bernard Palissy responde: a mesma que o macaco ocupa na sua civilização. Então, isso dá bem né, a diferença. Agora, vejam, a mediunidade e a paranormalidade se tornaram as duas ferramentas mais palatáveis para eles usarem para ter contato conosco. Então eles começaram, vai em centro espírita, vai em tal, não é esse, eles não são espíritas, eles não têm religião, tá? Mas a mediunidade você não usa mais no espiritismo? Usa, mas eles estão aonde tiver possibilidade deles trabalharem, eles vão estar lá. Porque a mediunidade faz com que o contato seja possível, então é um contato psíquico. Então, a ufologia casuística, ela é fundamental. Você tem que ter os pés na ciência, você tem que ter os pés na racionalidade, mas a sua cabeça tem que estar no cosmos, e a cabeça é a parte paranormal e mediúnica, entendeu? E eles usam esse contingente, porque este aqui hoje não é biologicamente possível, só por isso.